Essa é uma daquelas histórias sobre como a tranquilidade financeira foi finalmente alcançada. Mas olha, para a gente entender de verdade o que é a paz, a gente precisa primeiro visitar o caos. Vamos juntos desvendar a jornada da Neuza, uma transformação que começou com a decisão mais contraintuitiva que se possa imaginar. Pois é essa a imagem da paz. Uma noite de sono tranquila, sabe? Sem aquele peso da ansiedade financeira nos ombros. Mas para Neuza, essa imagem era um sonho muito, muito distante. Para entender como ela chegou até aqui, a gente precisa voltar no tempo, lá para o epicentro da tempestade. R$ 7.200. Olha, isso aqui não é só um número numa tela. É a soma de muitas noites mais tranquilas, de decisões tomadas com mais clareza e, principalmente, é o fim daquelas ligações de cobrança chatas. Esse é o resultado final. Mas para entender o valor real disso, a gente precisa saber qual era o ponto de partida. Apenas 6 meses antes de alcançar essa tranquilidade toda, a realidade era completamente outra. E não era só dívida, sabe? Era um nó na garganta, um medo constante do telefone tocar e aquela sensação horrível de estar presa em areia movediça. Quanto mais se mexia, mais afundava. E aqui está a matemática do sufoco. Pensa comigo, uma renda de R$ 2.200, que na prática desaparecia para cobrir um custo de vida de quase R$ 2.000. Não sobrava nada. E para piorar, pairando sobre tudo isso como uma nuvem de tempestade, uma dívida de R$ 8.000 no cartão de crédito. Uma dívida que só crescia e parecia impossível de pagar. E o problema não era só número, entende? Era uma avalanche de coisas. As ligações de cobrança todo santo dia, a ansiedade que não dava trégua. E tudo isso somado ao peso de um luto recente. Era uma sensação de estar, assim, completamente sem saída. Nas palavras dela mesma, um resumo que parece simples, mas que carrega um peso enorme. Esse complicado, né? Ele resume noites sem dormir, a preocupação constante e a sensação de estar perdendo o controle da própria vida. Antes dessa grande virada, claro que existiram muitas tentativas, muitas mesmo, mas todas elas terminavam no mesmo lugar, na frustração. Existia um padrão ali que a mantinha presa, um ciclo vicioso que, de alguma forma, precisava ser quebrado. E aqui está o pulo do gato, a raiz do problema que alimentava esse ciclo de frustração. Toda a energia, todo o esforço dela estava direcionado para um único alvo, a dívida do cartão. A crença era que a única saída, a única forma de voltar a respirar, era atacar aquela dívida de R$ 8.000 com tudo que ela tinha e até com o que não tinha. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que se quebra um ciclo que parece não ter fim? Quando a solução que você busca é, na verdade, parte do que te mantém no problema. A resposta veio de um lugar bem inesperado. E então, no meio disso tudo mudou. Uma única conversa, uma orientação que virou de cabeça para baixo tudo que a Neuza acreditava ser o caminho certo a seguir. Agora imagina o choque da Neuza ao ouvir uma coisa dessas. Esquece o cartão? Peraí, como assim? A dívida que tirava o sono dela devia ser ignorada? Essa orientação, que parece ir contra toda a lógica, foi a chave que quebrou as correntes. Era preciso parar de olhar para o incêndio para finalmente conseguir enxergar a porta de saída. E logo em seguida veio a nova filosofia. A tranquilidade não viria de eliminar a dívida primeiro, mas sim de construir segurança. O ponto crucial é esse: a paz mental vem antes da quitação da dívida. Ter um colchão de segurança, por menor que seja, muda o jogo psicológico completamente. Então, o novo objetivo ficou super claro: construir uma reserva de segurança. A prioridade não era mais pagar o banco, era se pagar primeiro. Era criar um escudo que a protegeria de imprevistos e, o mais importante, da própria ansiedade. Com a mentalidade ajustada, a confusão foi embora e deu lugar a um plano claro, um mapa com passos simples e diretos, para construir o caminho até a tão sonhada tranquilidade. E o plano era brilhante de tão simples. Primeiro, proteger a renda tirando ela do alcance do banco onde estava a dívida. Segundo, a parte mais difícil, né? Ignorar a dívida e as cobranças por um tempo. Terceiro, começar pequeno, mas começar. Guardar R$ 200 por mês. E o quarto passo, o grande acelerador, direcionar 100% de uma nova fonte de renda direto para a reserva. E o resultado, gente, foi rápido e poderoso. Em um mês só, ela já tinha guardado mais dinheiro do que tinha conseguido nos últimos anos.
Com 3 meses, a reserva já trazia uma segurança real, palpável. Em 6 meses, o objetivo foi alcançado. Aqueles R$ 7.200 que a gente viu lá no comecinho. Cada real guardado não era só dinheiro, era uma prova de que ela estava no controle de novo. E agora a gente chega no verdadeiro final da história. Porque, vamos combinar, o dinheiro na conta foi a consequência. A verdadeira transformação foi interna, uma mudança fundamental na forma como a Neuza se enxergava e se relacionava com o dinheiro dela. O contraste é total. De uma pessoa reativa que vivia apagando incêndios e se sentia presa, ela se tornou alguém que está no controle, com um senso de segurança e que, pela primeira vez em muito tempo, está ativamente construindo o futuro que ela deseja. Hoje, a Neuza não é a mais definida pela sua dívida. Ela é uma investidora, alguém que comanda o próprio futuro financeiro. E pensar que tudo isso começou com a coragem de seguir um caminho diferente. A sua história pode ser a próxima grande transformação. Se essa jornada fez sentido para você de alguma forma, dá uma olhada em cuidadofinanceiro.com.br.